Dando continuidade ao nosso projeto, hoje nós vamos conversar com outro escritório de advocacia também muito renomado na cidade. E o assunto que esse escritório, que também está sendo conveniado com o sindicato, estará abordando, é um assunto que também está sendo muito cogitado cada vez mais na área aduaneira. É Câmara de Mediação e Arbitragem. Acredito que muitos de vocês já devem ter escutado falar. Não é um tema tão novo, porém nessa área é um tema que está vindo assim com muita força. E trazendo sempre novidades, a gente pensou em abordar esse tema. É um meio alternativo de resolução de conflitos. Isso pode ser muito interessante para demurrage, entre outros assuntos ligados à área do exterior. É mais conhecido através, hoje em dia, das empresas privadas, né, que optam para não precisar entrar no judiciário. Então, a decisão do juiz arbitral tem a mesma eficácia que uma sentença judicial. Mas quem poderá abordar melhor e vai falar com muito mais expertise do tema é o nosso convidado. É uma satisfação estar fazendo este contato, agradecer ao Sindicato dos Despachantes Aduaneiros, cumprimentá-los pelo projeto, pelo apoio ao projeto da doutora Flávia, né? Uma parceira, uma competente profissional, atuante, atualizada, que também se interessa pela mediação arbitragem, que é um mecanismo, como ela bem falou, para solucionar os conflitos, né, existentes na realização de um contrato. Este contrato pode estar em relação a uma prestação de serviço, compra e venda, comércio, tudo que for possível contratualizar, nós podemos resolver hoje por mediação arbitragem. É um método de solução de conflitos rápido, célere, onde as partes atuam diretamente, uma facilidade absolutamente incrível. Elas estabelecem a forma, a legislação, estabelece o tempo, sendo que há um tempo mínimo na lei da 9.307 de 96, que fala em até 6 meses. Mas isso pode variar de acordo da demanda, com o tamanho da demanda, com a complexidade da demanda. Nós temos que saudar e reconhecer que o sindicato dá um passo bastante grande na representação de seus associados, né? Divulgando essa possibilidade, esse mecanismo, ajudando a desmistificar a justiça pública, né? A gente sabe como é que é o serviço público, as dificuldades históricas, inclusive. Quem não escutou falar que o Rui Barbosa dizia que justiça tarde não é justiça, justiça tardia não é justiça, mas injustiça, arrematada, etc., né? Isso depois popularizou, dizendo que a justiça tarda, mas não falha. E hoje eu acho que a gente tem elementos suficientes para entender que a justiça tarda e que a justiça falha, e bastante. Está aí o Supremo Tribunal Federal para dizer, né? O vai e vem parece uma onda do mar. Uma hora tem uma opinião, outra hora tem outra, né? Isto se propaga também, como se fosse o mar, né? Isto expande para os tribunais, expande para todo o corpo do Poder Judiciário. Agora, nós cidadãos judicionados, né? Profissionais de todas as áreas, temos que entender e avaliar, no mínimo comparar esses dois sistemas. Esta possibilidade hoje é praticamente evidente, de fácil acesso, né? Hoje você tem, inclusive, aqui na Associação Comercial de Santos, a instituição de uma Câmara de Mediação e de Arbitragem, uma instituição de 1841, com credibilidade, com profissionais habilitados, árbitros, com uma estrutura que atende a todas as demandas. Eu acho que nós, no mínimo, deveríamos fazer experiência com as demandas que nos são trazidas cotidianamente e comparar. Comparar é decidir, é avaliar e pensar também nos resultados para os nossos clientes, ou então nos resultados em relação aos nossos contratos, sejam eles de ordem nacional ou internacional. E hoje ainda mais fácil agora, né, com o Decreto-Lei 10.233, recentíssimo agora,
que alcança a lei de exploração dos portos, que alcança o programa de parcela de parcerias de investimentos e também a prorrogação das licitações e dos contratos e da reestruturação dos transportes. Quer dizer, hoje na área portuária aduaneira nós temos elementos para nos utilizarmos da arbitragem em todos os níveis, com soluções rápidas, econômicas e, com detalhe, eficientes, onde as partes se satisfazem com os resultados. Nós temos tido experiência aqui, hoje é muito difícil satisfazer o cliente, por quê? Pela demora, pelas decisões encontradas, por decisões contraditórias entre si, às vezes de um mesmo tribunal, de uma mesma Câmara. Na arbitragem, você escolhe o árbitro. Então, de acordo com a demanda, você vai escolher um árbitro, ou seja, uma pessoa habilitada que você conheça, que você tenha acesso, para decidir a sua questão. E esta decisão, como a Flávia bem disse, né, como a doutora Flávia bem acentuou, essa decisão tem o mesmo efeito daquela promulgada por um juiz togado, exatamente igual. Então, quer dizer, se nós temos essa possibilidade, por que levar para o judiciário? Né? Hoje aqui nós temos em Santos 12 varas, isso cíveis, depois tem as trabalhistas, depois tem as federais, todas com as suas peculiaridades. E nós podemos sair desse sistema e escolhermos aquela que seria a nossa vara, com o nosso árbitro, com o árbitro indicado, né? E com pessoas especializadas. Normalmente as decisões, elas são não só dentro da legalidade, que não poderia ser o contrário, mas também dentro de uma técnica, dentro de um conhecimento específico. Nas 12 varas que nós temos aqui, há uma certa dificuldade, porque vai depender, o juiz não está habilitado para o conhecimento geral e também o técnico mais aprofundado. Ele vai depender também de peritos e tem toda uma burocracia que a gente conhece. Além do que hoje também há um custo elevado no judiciário. Quer dizer, se nós vamos ter que gastar dinheiro, vamos ter que empreender em custas, investir em custas, etc., por que não fazer isso de modo, numa Câmara arbitral, onde a decisão vai ser muito próxima da realidade, porque ela vai estar envolvida tecnicamente, diretamente pelos árbitros, né? E num tempo muito menor. Nós temos um exemplo paradigmático, um exemplo assim, bastante interessante no Porto Santos, e um exemplo que todo mundo ouviu falar, né? Vou dar assim, mais detalhes, que é o caso da arbitragem da Libra, onde em 1 ano e meio, quase 2, se discutiu o débito da Libra, se discutiu um contrato existente entre a Libra, a arrendatária de Maré no Porto, e a Companhia do Estado de São Paulo. Isto se arrastava há quase 15 anos no judiciário. As partes se compuseram, chegaram à conclusão de que poderiam resolver através de mediação e arbitragem, em 1 ano e meio resolveram na Câmara de Comércio Brasil-Canadá. Então, para vocês terem ideia, nós mesmos, à época, 2003 aproximadamente, já vínhamos sugerindo, né, isso é até um processo histórico que está registrado na companhia, naquela época acho que era o presidente era José Carlos de Melo Rego, nós sugerimos que fosse utilizado um método alternativo de solução de conflitos. E solucionou. Para a CODESP, para a Libra, se colocou fim a uma infindável disputa judicial, né, com marchas e contramarchas, recursos, decisões, medidas cautelares, né, medidas incidentais, e que talvez não tivesse fim. Como tem N processos, né, como recentemente agora o próprio Supremo Tribunal Federal se habilitou num processo histórico para decidir alguma coisa da época do Brasil, República, início, né? Quase colônia. Então, os associados dos sindicatos despachantes aduaneiros de Santos
um dos mais antigos do Brasil, conduzido hoje pelo Nível e com a Flávia, né, comandando a área jurídica. Eu tenho certeza que, ao fazer esse tipo de parceria, eles estão prestando um serviço de primeira qualidade, estão permitindo que haja uma evolução na atividade do despachante aduaneiro, que ele solucione os conflitos existentes em nível contratual ou de prestação de serviço com o cliente, ou todos os outros existentes no escritório de um despachante aduaneiro, né, no curso da sua atividade também, e até em nível pessoal, se utilizar desse mecanismo de solução de conflitos, que é uma conciliação, que é uma arbitragem, onde as partes se reúnem onde elas quiserem, não existe territorialidade, elas escolhem os árbitros e sabe o que precisa para ser árbitro? Então, simplesmente ter maioridade civil e a confiança da parte. Só isso. Claro que numa contenda, por exemplo, no abalroamento de um navio e num iate, né, você vai indicar quem como árbitro? Um engenheiro naval, um comandante da marinha, um prático da barra, pessoas, né, ligadas à área, que vivenciam, têm conhecimento, têm habilidade para deliberar e decidir a respeito daquele conflito, né? Quem não respeitou o sinal, não respeitou as regras do mar e etc. E isso serve também não só para a água, serve para a terra, né? Numa demurrage ou qualquer outra relação existente decorrente de um contrato, onde as partes maiores, capazes, né, podem indicar uma câmara de mediação e arbitragem, escolher o seu árbitro, né, e depois de 6 meses, no mínimo, que é o prazo máximo, dependendo, como falei anteriormente, da complexidade da questão, estender um pouquinho mais. A arbitragem é um ápice do judiciário e da justiça, né? E justiça não é essa formal, mas uma solução que satisfaça as partes. E nós entendemos que a arbitragem é o ápice da cidadania, porque se está lá no texto constitucional que todo o poder emana do povo em seu nome ou em seu nome exercido, nós como cidadãos vamos fazer o papel de juiz-estado, vamos indicar um juiz, né, para que resolva a nossa questão. Esse papel que estava com o Estado, hoje não está mais só com o Estado, hoje está com o cidadão, hoje está com o jurisdicionado, hoje está com o despachante aduaneiro. Eu quero enfatizar uma vez mais, né, da credibilidade desse instituto, porque não só onde ele está instalado hoje aqui em Santos, na Associação Comercial de Santos, uma entidade de 1841, mas também tem a possibilidade de ser feito no próprio sindicato ou em outra câmara, por exemplo, Câmara de Comércio Brasil-Canadá, pode ser aqui, pode ser até no exterior, dependendo da questão. Mas vamos começar devagar com as nossas questões mais simples, objetivas, do dia a dia, da profissão do despachante aduaneiro, do seu trabalho, dos seus contratos, do seu escritório, dos seus funcionários, da sua relação com os seus fornecedores e resolver de uma maneira célere, segura, precisa, rápida e com uma questão muito importante que eu refuto, que é o sigilo. A decisão que for arbitrada, a decisão que for tomada pelo árbitro vai interessar única e exclusivamente as partes, a mais ninguém. Então não existe a possibilidade de alguém lá pedir certidão, que eu quero saber, isso não é permitido pela lei da arbitragem. Isso é muito importante, porque uma dissolução de uma sociedade ou de um contrato que tem uma expressão muito grande em relação a um escritório de despacho aduaneiro, uma empresa ou mesmo relacionada, isto não vai ser divulgado, não vai ser publicado em diário oficial, não vai ter certidão e ninguém vai poder usar. Eu refuto isto como um dos grandes instrumentos, né, para dar qualidade na decisão e também a indicação do árbitro.
Então, eu acho que o Sindicato dos Despachantes Aduaneiros está de parabéns. A doutora Flávia cumpre um papel muito importante, que é da representação e do interesse e da defesa dos direitos dos despachantes aduaneiros, e apresenta uma solução que ela é inovadora e que nós precisamos tirar o bolor da ideia de que o Estado resolve tudo. Não, nós temos hoje mecanismos legais para resolver as nossas questões, e melhor do que ninguém, melhor do que nós, para resolvermos as nossas questões. Reitero os parabéns pela iniciativa deste grande projeto, e que eu digo que é fundamental para os despachantes aduaneiros. Eu espero que isso tenha uma evolução bastante grande, que o instrumento passe a ser utilizado, agora chancelado pelo sindicato, né, e pelo seu corpo de advogados qualificados, representados pela doutora Flávia, e que nos honra um convite à parceria que está aceito, e que vamos juntos auxiliar os despachantes aduaneiros a resolver todos os seus problemas de ordem profissional e pessoal. Muito obrigado.